As tábuas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que conhecemos. Uma tábua de argila com mais de 4.000 anos está guardada em um cofre de museu em Istambul. A maioria dos visitantes passa por ela sem dar uma segunda olhada. Mas escondido em sua escrita cuneiforme está algo que arqueólogos, geólogos e teóricos da conspiração discutem há décadas. A tábua não descreve apenas um mundo subterrâneo. Ela fornece coordenadas geográficas precisas para uma entrada. E essa entrada está em um lugar que faz todo o sentido quando você entende os antigos padrões de migração através da Ásia. Hoje, vamos decodificar o que os sumérios realmente escreveram, rastrear as linhagens de sangue que carregaram esse conhecimento através dos continentes e investigar se a entrada que eles descreveram realmente existe. Se você se interessa por mistérios antigos e como eles se conectam com pesquisas modernas de DNA, garante a inscrição no canal. Cobrimos civilizações esquecidas e descobertas genéticas toda semana. A tábua em questão está catalogada como K3657 na coleção do Museu Britânico, embora uma cópia quase idêntica esteja em Istambul. Ela foi escavada da antiga cidade de Nippur, no atual Iraque, datada de aproximadamente 2400 a.C. Os sumérios não a chamavam de terra interior, da forma como nós faríamos. Eles a chamavam de Kur. Não era o submundo dos mortos, não era o inferno. Kur era descrito como um lugar físico, abaixo da superfície, de onde os Anunnaki, seus deuses, originalmente vieram antes de ascender aos céus. E aqui é onde fica interessante. A tábua descreve Kur como um lugar de águas imensas, escuridão eterna interrompida por pedras luminosas e um céu que se curva para baixo em vez de para cima. Por milhares de anos, estudiosos assumiram que isso era puramente mitológico, linguagem poética descrevendo a vida após a morte ou algum reino espiritual. Mas então, em 1692, o astrônomo Edmund Halley propôs sua teoria da Terra Oca, sugerindo que nosso planeta continha múltiplas esferas concêntricas. Em 1818, John Cleave Symmes Jr. foi ainda mais longe, argumentando que existiam aberturas em ambos os polos. De repente, textos antigos descrevendo mundos subterrâneos não pareciam tão mitológicos assim. A tábua suméria não apenas descreve Kur, ela fornece o que parecem ser instruções de navegação. O texto faz referência à montanha onde o sol é engolido, ao rio que flui para trás em direção à pedra e a uma jornada de 7 dias da terra onde nasce o bronze. Essas não são frases poéticas vagas. Textos da antiga Mesopotâmia eram frequentemente precisos e literais, especialmente quando documentavam rotas comerciais, campanhas militares ou peregrinações sagradas. Pesquisadores passaram décadas tentando localizar a montanha onde o sol é engolido. A frase deixou linguistas perplexos até uma descoberta crucial em 1967 pelo Dr. Samuel Noah Kramer, da Universidade da Pensilvânia. Kramer percebeu que a palavra suméria, sendo traduzida como engolido, também podia significar entra ou penetra. Não era o sol desaparecendo no pôr do sol, era o sol entrando em uma montanha. Uma montanha com uma abertura grande o suficiente para que a luz solar penetrasse profundamente no interior. A segunda pista, o rio que flui para trás em direção à pedra, era igualmente enigmática. Rios não correm para trás, exceto quando correm. Pororocas, onde marés do oceano empurram água do rio para cima, eram fenômenos bem documentados em textos antigos. Mas a expressão para dentro da pedra sugeria outra coisa, um rio fluindo para dentro de um sistema de cavernas. E se você está procurando um rio que exibe padrões de fluxo incomuns e desaparece dentro de redes massivas de cavernas, você está procurando um tipo muito específico de formação geológica. A terceira pista pode ser a mais reveladora. 7 dias de jornada da terra onde nasce o bronze. Bronze é uma liga de cobre e estanho.
A idade do bronze na Mesopotâmia dependia fortemente de importações de estanho, porque depósitos de estanho eram raros na região. As fontes mais próximas de estanho ficavam nas montanhas da Ásia Central, especificamente nas regiões que hoje chamamos de Afeganistão, Uzbequistão e China Ocidental. 7 dias de viagem dos principais centros de produção de bronze na antiga Báctria coloca você em uma zona geográfica muito específica. Agora, aqui é onde a pesquisa de DNA se cruza com textos antigos de uma forma inesperada. Um estudo de 2019, publicado na Nature, analisou marcadores genéticos de populações em toda a Ásia Central e Oriental. A equipe de pesquisa, liderada pelo Dr. Chuan Chao-Wang, descobriu algo estranho. Houve um gargalo genético, uma redução populacional significativa por volta de 2400 a.C. em comunidades que viviam na cordilheira de Tian Shan, o mesmo período em que a tábua suméria foi criada. Mas não foi um gargalo causado por doença ou fome. A diversidade genética não desapareceu, ela se deslocou. Como se uma parte da população tivesse migrado para algum lugar e depois retornado, gerações depois, com os mesmos marcadores genéticos, mas padrões diferentes de DNA mitocondrial. A cordilheira de Tian Shan, que se estende pelos atuais Quirguistão, Cazaquistão e China Ocidental, abriga alguns dos sistemas de cavernas mais extensos da Ásia. A região da Baikal-Tomsk sozinha contém mais de 4.000 cavernas documentadas, algumas se estendendo por quilômetros no subsolo. E aqui está o que torna isso relevante. Vários desses sistemas de cavernas exibem exatamente os fenômenos descritos na tábua suméria. Rios subterrâneos massivos, câmaras onde minerais bioluminescentes criam luz natural na escuridão perpétua, e formações geológicas onde o teto se curva de maneiras que apareceriam aos observadores antigos como um céu invertido. Mas precisamos abordar o elefante na sala. Por que sumérios, vivendo na Mesopotâmia, teriam conhecimento detalhado de sistemas de cavernas na Ásia Central? A resposta está em algo que arqueólogos chamam de ancestral pré-histórico da Rota da Seda. Muito antes da famosa rota comercial conectar Oriente e Ocidente, havia caminhos anteriores. A Rota do Estanho, às vezes chamada de Rota do Bronze, conectava civilizações mesopotâmicas com fontes metálicas da Ásia Central já em 3000 a.C. Tábuas de argila recuperadas da cidade suméria de Ur descrevem expedições mercantis que duravam meses, viajando através das terras de muitas montanhas para adquirir estanho. Essas não eram missões comerciais casuais, eram jornadas extensamente documentadas, envolvendo marcos de navegação, pontos de descanso e características geográficas significativas. A tábua descrevendo Kur se encaixa perfeitamente neste contexto, não como mitologia, mas como o relato de um viajante sobre uma descoberta geológica extraordinária, encontrada durante uma expedição comercial de estanho. Agora vamos ficar específicos sobre a localização. Se sobrepormos as 3 pistas da tábua com o que sabemos sobre as antigas rotas de comércio de estanho, chegamos a um ponto de convergência, o Vale de Fergana, localizado nos atuais Uzbequistão, Quirguistão e Tadiquistão. Esta região era um grande centro de produção de bronze na antiguidade. Está localizada ao longo de rotas comerciais antigas documentadas, conectando a Mesopotâmia à Ásia Central, e contém algo que corresponde a cada descrição no texto sumério, o sistema de cavernas Kanigut, também conhecido como a Caverna do Portal no folclore local tadik. A entrada fica na base de uma montanha, onde, devido ao ângulo e orientação específicos, a luz solar penetra profundamente na rede de cavernas durante o solstício de verão, a montanha onde o sol entra. No interior, um rio subterrâneo flui através do sistema e, devido a influências de marés de um lago subterrâneo massivo, o fluxo do rio realmente se inverte de direção 2 vezes por dia, o rio que flui para trás. E as paredes das cavernas estão incrustadas com cristais de selemita e depósitos de fluorita que brilham na escuridão,
criando o que os primeiros exploradores descreveram como um céu de estrelas debaixo da Terra. Pesquisas geológicas soviéticas na década de 1960 exploraram partes do sistema Kaniguchi. O que eles encontraram foi notável. A rede de cavernas se estende por pelo menos 14 quilômetros em seções mapeadas, com leituras de sonar sugerindo que continua muito mais profundamente. Leituras de temperatura indicaram atividade geotérmica muito abaixo, e testes acústicos revelaram câmaras ocas massivas, algumas estimadas em mais de 300 metros de altura, profundamente dentro da montanha. Mas eis o que as pesquisas soviéticas também encontraram: evidências de habitação humana, não moderna, mas antiga. Fragmentos de cerâmica datando da Idade do Bronze, fragmentos de ferramentas e, o mais intrigante, símbolos esculpidos nas paredes das cavernas que não correspondem a nenhuma cultura local conhecida. Os símbolos eram sumérios, não influenciados por sumérios, não similares a sumérios. Cuneiforme sumério real, a milhares de quilômetros da Mesopotâmia, esculpido nas paredes das cavernas a 1.500 metros de profundidade. A descoberta foi classificada. O governo soviético selou as cavernas em 1967, alegando instabilidade geológica. Mas documentos desclassificados da década de 1990 revelam a verdadeira razão. Equipes de escavação relataram terem encontrado estruturas arquitetônicas nas câmaras mais profundas exploradas. Paredes feitas de blocos de pedra cortados com precisão. Canais esculpidos no chão da caverna para gerenciamento de água. E algo que os relatórios descrevem como uma plataforma circular de propósito desconhecido, cercada pelas inscrições sumérias. O Dr. Viktor Yemelyanenko, um dos geólogos soviéticos que explorou as cavernas, deu uma entrevista em 1998, antes de sua morte. Ele descreveu o que a equipe encontrou na câmara mais baixa acessível. Um arco de pedra, claramente fabricado, não natural, esculpido com um símbolo repetido. O símbolo correspondia ao cuneiforme sumério para Kur. E além do arco, o equipamento de sonar detectou algo que não podia explicar. Um vazio, não uma câmara de caverna. Um vazio tão grande que o sonar não conseguia mapear seus limites. Quando enviaram leituras sísmicas para baixo, os ecos sugeriram que o vazio se estendia por quilômetros em todas as direções. Agora, se este vazio é uma entrada para uma civilização literal no interior da Terra, ou simplesmente um sistema massivo de cavernas inexploradas, é onde a especulação começa. Mas o que não é especulação é a evidência genética. O mesmo estudo de DNA de 2019 que encontrou o gargalo populacional também descobriu algo mais. Populações modernas vivendo na região do Vale de Fergana carregam marcadores genéticos que não correspondem a nenhuma população circundante conhecida. Os marcadores se assemelham mais de perto a amostras antigas de DNA mesopotâmico recuperadas de sítios funerários sumérios. Como marcadores genéticos sumérios foram parar em comunidades isoladas das montanhas da Ásia Central? A explicação convencional é migração e casamentos mistos ao longo das rotas comerciais. Mas o padrão de distribuição é estranho. Esses marcadores não estão espalhados ao longo das rotas comerciais. Eles estão concentrados em aldeias específicas perto do sistema de cavernas Kaniguchi. Aldeias que têm tradições orais descrevendo as pessoas que vieram debaixo da montanha e se casaram com famílias locais há mais de 4.000 anos. Uma dessas aldeias, agora chamada Kayujar, mantém uma tradição que pessoas de fora assumiam ser folclore. A cada geração, certas famílias conduzem uma cerimônia na entrada da caverna durante o solstício de verão. A cerimônia envolve viajar para dentro das câmaras superiores da caverna, deixar oferendas de pão, sal e artefatos de bronze e recitar frases em uma língua que os próprios aldeões não entendem. Em 2015, um antropólogo linguista gravou essas frases. Quando analisadas, eram sumério arcaico.
orações pedindo aos moradores de Kur passagem segura e bênçãos para a aldeia. Mas por que alguém iria querer entrar em Kur? De acordo com a tábua, Kur não era apenas um lugar, era uma fonte de conhecimento. O texto descreve os Anunnaki ensinando aos humanos os segredos do sangue da terra, que estudiosos agora acreditam se referir à metalurgia e mineração. Tecnologia do bronze, técnicas de fundição e conhecimento de ligas que pareciam aparecer subitamente na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C., sem etapas claras de desenvolvimento. A tábua também menciona algo chamado as pedras que seguram fogo sem queimar. Por séculos, isso foi descartado como linguagem poética, até que arqueólogos perceberam que os sumérios provavelmente estavam descrevendo petróleo, óleo cru. E a região do Vale de Fergana fica sobre um dos depósitos de petróleo mais ricos da Ásia Central. Povos antigos vivendo lá teriam encontrado infiltrações naturais de óleo, possivelmente até dentro de sistemas de cavernas, onde petróleo pressurizado borbulharia através de fissuras de calcário. Se os sumérios descobriram isso durante expedições de comércio de estanho, isso explicaria seu interesse no local além da simples mitologia. Eles podem ter visto essas infiltrações subterrâneas de óleo, que podiam ser acesas e queimadas para luz e calor, como literal fogo de dentro da terra, um presente dos deuses de Kur. Há outro aspecto da tábua que pesquisadores em grande parte ignoraram até recentemente. Ela descreve a jornada a Kur como exigindo purificação do sangue antes da entrada. Por anos, isso foi interpretado como uma metáfora espiritual, limpeza ritual antes de se aproximar de espaço sagrado. Mas um estudo de 2021 sobre sistemas de cavernas em altas altitudes revelou algo que a ciência médica agora entende. Ambientes de cavernas profundas têm composições atmosféricas significativamente diferentes do ar da superfície. Níveis mais altos de dióxido de carbono, proporções diferentes de oxigênio e, em alguns casos, níveis elevados de gás radônio. Populações vivendo em altas altitudes desenvolvem adaptações genéticas específicas para o processamento de oxigênio. O Vale de Fergana fica em elevações entre 1.000 e 3.000 metros. Populações modernas lá mostram as variantes dos genes EGLN1 e EPAS1, comuns em povos adaptados a altas altitudes. Mas mesopotâmios antigos, vivendo perto do nível do mar, não teriam essas adaptações. Viajar da Mesopotâmia para cavernas de alta altitude e então descer em sistemas de cavernas profundas com atmosferas alteradas poderia causar grave doença da altitude, hipóxia e estresse fisiológico potencialmente fatal. Purificação do sangue pode não ser metáfora. Pode ser uma compreensão antiga de que apenas certas pessoas, aquelas cujos corpos estavam adaptados ao ambiente, poderiam fazer a jornada com segurança até as seções mais profundas do sistema de cavernas. Isso explicaria por que o texto sumério descreve longos períodos de preparação e por que apenas indivíduos específicos eram escolhidos para descer a Kur. Os marcadores genéticos encontrados em populações modernas do Vale de Fergana, eles incluem a variante EGLN1. E o estranho é que essa variante aparece em concentrações maiores do que nas regiões circundantes, sugerindo forte pressão seletiva. Agora vamos abordar a parte controversa, a teoria da Terra Oca. As tábuas sumérias realmente descrevem uma Terra Oca com civilizações vivendo dentro? Quase certamente não. A sismologia moderna provou definitivamente que a estrutura interna da Terra consiste em crosta, manto e núcleo. Não existem vazios ocos massivos grandes o suficiente para abrigar civilizações. Mas isso não significa que os relatos antigos sejam inteiramente ficção. O que provavelmente estamos vendo é uma combinação de descobertas geográficas reais combinadas com compreensão científica limitada e interpretação cultural. Os sumérios descobriram sistemas massivos de cavernas que se estendiam muito mais profundamente do que qualquer coisa que eles tivessem encontrado antes.
Eles encontraram rios subterrâneos, minerais bioluminescentes e características geológicas que pareciam desafiar sua compreensão de como o mundo funcionava. Eles documentaram suas descobertas usando a linguagem e os conceitos disponíveis para eles: deuses, reinos sagrados e significado cósmico. A descrição da tábua de Kur ter um céu que se curva para baixo é, na verdade, uma descrição precisa do que você vê dentro de uma cúpula massiva de caverna. Quando você está em uma câmara de 300 metros de altura, com minerais luminescentes incrustados no teto, parece mesmo um céu invertido se curvando ao seu redor. A descrição de águas imensas corresponde a lagos e rios subterrâneos. A escuridão eterna, interrompida por pedras luminosas, é exatamente o que minerais bioluminescentes de caverna fornecem. No entanto, ainda há a questão das descobertas soviéticas. As estruturas arquitetônicas e a plataforma circular relatadas em 1967. Se essas eram formações naturais, por que classificar a descoberta? Por que selar as cavernas? Os documentos oficiais soviéticos alegam instabilidade geológica, mas leituras sismográficas da região não mostram instabilidade significativa que justificasse um selo permanente. Uma teoria proposta pela arqueóloga russa doutora Larissa Kulakova em 2003 é que a equipe soviética encontrou evidências de operações antigas de mineração. Não habitantes mitológicos da Terra interior, mas mineradores práticos da Idade do Bronze, que descobriram ricos depósitos de cobre e estanho dentro do sistema de cavernas e construíram a infraestrutura para extraí-los. A plataforma circular pode ter sido uma área de fundição. Os canais de água poderiam ter sido parte de sistemas de lavagem de minério, e as inscrições sumérias poderiam ter sido marcadores de propriedade ou dedicações religiosas relacionadas a operações de mineração. Esta teoria realmente faz bastante sentido. Mineradores antigos frequentemente trabalhavam em condições extremas, incluindo sistemas de cavernas profundas, quando depósitos valiosos estavam envolvidos. A presença suméria na Ásia Central para comércio de estanho está bem documentada. Encontrar evidências de que eles não apenas comercializavam estanho, mas ativamente o mineravam, seria significativo, mas não revolucionário. No entanto, ameaçaria narrativas soviéticas sobre o desenvolvimento industrial da região e propriedade de recursos, o que pode explicar a classificação e o fechamento da caverna. Mas a descrição do Dr. Yemelyanenko sobre o vazio detectado pelo sonar permanece inexplicada. Uma câmara tão grande que o sonar não podia mapear seus limites. Esta não é uma formação típica de caverna e não é uma operação de mineração. As maiores câmaras de caverna conhecidas no mundo, como o Hang Son-dong no Vietnã ou a Salamiao na China, são massivas, mas ainda mapeáveis com equipamento padrão. Um vazio que desafia o mapeamento por sonar sugere ou mau funcionamento do equipamento ou algo genuinamente anômalo. Em 2018, uma equipe de pesquisadores independentes tentou acessar o sistema Kaniguch. Os selos da era soviética se degradaram em 50 anos e as autoridades locais, não mais vinculadas aos protocolos de segurança soviéticos, concederam acesso limitado. A equipe incluía geólogos, arqueólogos e cineastas documentaristas. Eles chegaram a aproximadamente 2,4 km para dentro do sistema antes de encontrar uma zona de colapso que parecia deliberada, não uma queda natural de rochas, mas um bloqueio de pedra colocado intencionalmente. O radar de penetração no solo da equipe revelou que o colapso tinha apenas cerca de 6 metros de profundidade. Além dele, o sistema de cavernas continuava. Mas sem equipamento de escavação e permissões adequadas, eles não podiam prosseguir. Suas descobertas publicadas confirmaram a presença de cerâmica da Idade do Bronze, fragmentos de ferramentas e, sim, inscrições cuneiformes sumérias nas paredes da caverna, aproximadamente a 800 metros da entrada. As inscrições que eles documentaram incluíam algumas que referenciavam diretamente a tábua de Nippur. As mesmas frases, as mesmas descrições da jornada para Kur. Mas essas inscrições incluíam detalhes adicionais, avisos,
instruções específicas sobre quais passagens seguir e quais evitar, referências ao sopro que rouba a vida, que espeleólogos modernos reconhecem como um aviso sobre bolsões de dióxido de carbono e zonas com baixo oxigênio, comuns em cavernas profundas. O que estamos vendo não é mitologia. É um manual de segurança antigo. Os sumérios, que viajaram para este local, documentaram suas experiências de uma forma que combinava informações práticas com significado religioso. A tábua não estava dizendo, aqui está uma entrada mágica para o submundo. Ela estava dizendo, aqui está um local extremamente perigoso, mas importante, que requer conhecimento específico e preparação para acessar com segurança. A evidência genética apoia essa interpretação. Os marcadores de DNA mesopotâmico em populações locais sugerem contato sustentado por gerações. Não uma única expedição, mas jornadas repetidas. Operações de mineração exigiriam isso. Você teria supervisores sumérios, especialistas técnicos e comerciantes estabelecendo presença semi-permanente. Casamentos mistos com populações locais, transferência de conhecimento e o desenvolvimento de tradições locais que preservavam tanto os aspectos práticos quanto o significado espiritual. As cerimônias modernas da aldeia na entrada da caverna podem ser versões degradadas de protocolos reais de segurança da Idade do Bronze. As oferendas de pão, sal e bronze não são rituais místicos. São representações simbólicas dos recursos que sustentam as operações de mineração. Pão para comida, sal para preservação, bronze para demonstrar habilidade no trabalho com metal. As orações sumérias podem ter sido originalmente canções de trabalho, listas de verificação de segurança ou frases de coordenação de equipe, que ao longo de milênios se transformaram em recitações sagradas. Essa interpretação não diminui a importância da descoberta. Se alguma coisa, a torna mais impressionante. Os sumérios, usando tecnologia da Idade do Bronze e compreensão científica limitada, conseguiram explorar e documentar um dos sistemas de cavernas mais desafiadores da Ásia Central. Eles estabeleceram rotas comerciais abrangendo milhares de quilômetros. Eles transferiram conhecimento metalúrgico avançado entre culturas e criaram um registro detalhado o suficiente para que 4.000 anos depois possamos reconstruir exatamente para onde foram e o que encontraram. Mas ainda não sabemos o que existe além daquela zona de colapso deliberada, nas profundezas do sistema Kaniguchi. Não sabemos se as leituras de sonar da equipe soviética eram precisas. Não sabemos quais estruturas arquitetônicas eles encontraram, ou se a plataforma circular era da Idade do Bronze, da Era Soviética, identificação errada ou outra coisa inteiramente. Os governos do Uzbequistão e do Tadiquistão mostraram pouco interesse em financiar exploração adicional. A região é remota, politicamente complexa, e o potencial significado arqueológico não supera o custo e os desafios logísticos. A equipe de expedição de 2018 solicitou permissões de escavação para limpar a zona de colapso. Até agora, essas permissões permanecem em revisão burocrática. Então, eis onde estamos. A tábua suméria K 300.657 descreve um local real. As pistas geográficas apontam para o Vale de Fergana e especificamente para o sistema de cavernas Kaniguchi. Evidências arqueológicas confirmam a presença suméria na região. Evidências genéticas mostram contato sustentado entre populações mesopotâmicas e da Ásia Central. A exploração soviética na década de 1960 encontrou algo significativo o suficiente para classificar e selar. E tentativas modernas de investigar mais foram sistematicamente bloqueadas ou atrasadas. Existe uma entrada para uma civilização da Terra interior? Não. A teoria da Terra Oca é cientificamente insustentável. Mas existe um sistema de cavernas extenso, em grande parte inexplorado, contendo sítios arqueológicos da Idade do Bronze e possivelmente depósitos minerais significativos? Quase certamente sim. A tábua suméria fornece informações de navegação precisas para alcançar este local?
A evidência sugere fortemente que sim. O que torna isso significativo não é a mitologia, é o que a mitologia preserva. Um povo antigo documentou sua exploração de território desconhecido, usando as melhores ferramentas e a linguagem disponíveis para eles. Eles nos deixaram um mapa, e esse mapa ainda funciona. Da próxima vez que você ver textos antigos descrevendo reinos subterrâneos, considere a possibilidade de que os antigos não eram místicos primitivos criando contos de fadas. Eram pessoas práticas, documentando experiências reais, usando o quadro cultural e o vocabulário científico limitado que tinham. Os deuses de Kur podem não ter sido seres divinos. Podem ter sido os supervisores de mineração e especialistas técnicos que possuíam conhecimento que parecia mágico para observadores da Idade do Bronze. A verdade nem sempre é mais chata que o mito. Às vezes, a verdade, uma rede de operações de mineração da Idade do Bronze, abrangendo continentes, sustentada por gerações, documentada em cuneiforme e preservada no código genético, é mais impressionante do que qualquer fantasia da Terra interior. E em algum lugar abaixo de uma montanha na Ásia Central, além de um túnel deliberadamente colapsado, essa verdade ainda está esperando. As cavernas Caniguchi permanecem seladas, as permissões permanecem pendentes, e a tábua suméria continua em um museu, suas coordenadas precisas, seus avisos ainda relevantes, apontando para um lugar que mal começamos a entender.